O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Podemos nos acomodar, por favor? Ao término da missa da Salete, eu disse às pessoas que estavam lá do privilégio de eu poder celebrar a bodas de ouro dos meus pais. Não é qualquer padre que celebra a bodas de ouro dos pais, e não é qualquer pai que tem o próprio filho para celebrar as suas bodas de ouro. É um privilégio, não é? Espero que daqui 30 anos eu celebre a bodas de ouro da minha irmã, que quando eu fizer 50 de padre, ela faz 50 de matrimônio, porque ela se casou 2 meses antes da minha ordenação. Eu celebrei o casamento da minha irmã como diácono, não pude celebrar o da minha mãe e do meu pai, porque eu ainda não tinha condição, mas eu posso celebrar com vocês aqui na paróquia, na minha paróquia, esses 50 anos de vida matrimonial, junto com familiares, minha tia, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, meus primos, os novos primos que eu descobri que a família também tem, a gente não sabia, vai aumentando, vai crescendo com vocês. Nós estamos retomando o tempo comum, com a celebração do batismo, a festa do batismo de Jesus, segunda-feira passada. Nós encerramos o tempo do Natal e retomamos com Jesus um caminho, o caminho cotidiano, o caminho da vida. Nós vamos acompanhar Jesus andando, evangelizando de aldeia em aldeia, de povoado em povoado. Ele veio anunciar o reino de Deus. Ele veio proclamar um tempo de salvação. Ele veio anunciar para nós o amor de Deus, quanto Deus nos ama. E depois ele espera que façamos o mesmo. Disse João aqui, eu vi e dou testemunho. O João deu testemunho de Jesus. O o Batista, ele teve condições de dizer, afirmar, sem dúvida: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha vivido nada do que a gente já viveu. Se ele tinha essa condição, quem dera nós, ainda mais, no nosso tempo. Precisamos assumir a nossa responsabilidade com Jesus. Nós temos que indicar para o mundo, neste tempo, com clareza, quem é o Cordeiro de Deus, quem é o Filho de Deus, quem salva? Jesus. Não tem salvação fora dele, não tem. Fora dele não. E tem gente procurando alegria, felicidade, satisfação e um monte de coisa. Até coisas boas, são até coisas boas, Mas a riqueza não salva ninguém. Por exemplo, não salva ninguém. Quem salva
é Jesus. Então nenhuma outra coisa pode tomar o lugar de Jesus na vida do mundo, na tua vida e na minha. E nós temos que dar testemunho, Ele é o Salvador. Faço aqui uma correção de tradução, que se você tiver curiosidade bíblica, você vai chegar na sua casa, você vai pegar o Evangelho de João, você vai abrir o primeiro capítulo, e você vai perceber que do primeiro ao segundo capítulo, nós vamos ter 7 dias. Então se você pegar o trecho que antecede esse aqui da missa de hoje, está dizendo lá, no primeiro dia da semana, foi quando Jesus foi batizado. Aqui teria que estar dito assim, ó, não naquele tempo, no dia seguinte, porque esse aqui é o segundo dia. Jesus é batizado, recebe o Espírito Santo, se vê o Espírito Santo descer corporalmente sobre Jesus, e aqui, no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele. E se você continuar lendo o primeiro e o segundo capítulo, terceiro dia, quarto dia da semana, quinto dia, sexto, sétimo dia, as bodas de Caná. Você encerra com as bodas de Caná. Então faça isso lá, cada dia dessa semana você vai lendo, um dia cada pedacinho. Domingo que vem, você vai chegar nas bodas de Caná. São os 7 dias que João, é como se João estivesse lendo o livro do Gênesis, os 7 dias da criação, e ele vai narrando estes primeiros 7 dias do seu evangelho. Os primeiros passos, estamos acompanhando então de novo os primeiros passos de Jesus no seu ministério público. Com a festa do batismo, Jesus ele sai em missão, ele vai anunciar, evangelizar, curar, libertar as pessoas, anunciar o reino de Deus. E lá na festa do batismo, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele intui a modalidade de como vai ser essa missão. Ele entende que o Pai deu para ele uma missão. Ele intui no batismo como essa missão vai se realizar. Qual a modalidade da missão de Jesus? Olha aqui, ó, a cruz. A missão de Jesus é salvar-nos se oferecendo na cruz. Ninguém roubou a vida de Jesus, ele a ofereceu. Ninguém obrigou, ninguém amarrou Jesus, ele se ofereceu, ele subiu na cruz, no altar da cruz por nós. Não fugiu do sofrimento, não procurou o caminho mais fácil. Pelo contrário, se nós pegarmos todo o itinerário da vida de Jesus, tudo que ele vai fazer, vai levá-lo a Jerusalém, onde ele vai ser crucificado, sabendo que lá o esperava a crucifixão. Ele não foge, ele não busca outro caminho, ele não diz para o Pai que é difícil demais, ele não reclama, ele não murmura. Pai, esse cálice é amargo, mas se é a tua vontade que eu o beba inteirinho. Quero amar e amar até o fim, custe o que custar. Dito isso, hoje nós temos aqui, nesta liturgia, reunindo os textos bíblicos, né? Nós temos indicativos da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o servo consagrado, ele é o Messias, ele é o Cristo, o ungido de Deus. Ele é o teu Messias, o esperado. Quem ele é? O povo de Israel esperava o Messias, ele chegou, é Jesus, ele é o teu Messias. Ele é aquele que partilha com você, porque ele é o Cristo da unção dele, ele te unge, ele é o consagrado, ele te faz um consagrado. Pelo batismo somos consagrados, quer dizer, somos de alguém. De quem? De Deus. Quando você é batizado, você é consagrado pelo batismo, pelo Espírito Santo, você é de Deus, você é propriedade de Deus. Ele é
o consagrado, ele é o Filho de Deus, não é? Ele é o Messias, o teu Salvador. Ele veio, a sua consagração é a nosso favor, para nos salvar, para dar sentido para a nossa vida. Ele é a luz, aquele que dissipa as trevas. Onde ele está, não existe trevas. Se ele está na tua vida, não tem lugar para as trevas no teu coração, só para a luz. Agora vocês sabem que quem vive nas trevas tem medo da luz. Quem vive escondido, né? A luz ofusca, atrapalha, né? A gente pode correr o risco de querer ficar na penumbra. Não tem lugar para penumbra na tua vida e na minha vida do momento que a gente acolhe Jesus. Ele é a luz, ele resplandece. E se você é luz, se você leva a luz de Jesus, você vai incomodar a tua casa. Você vai incomodar no teu ambiente. Se a luz de Cristo brilha no teu coração, vão te tacar pedra, vão querer te apagar, vão fazer alguma coisa nesse sentido. Ele é o Salvador, ele traz salvação. Nós escutamos na noite de Natal. Qual vai ser o nome dele? Yeshua, Jesus, aquele que salva. Ele veio te salvar, veio te levar a tua vida à plenitude, realização. Ele te realiza. Repito, quantas pessoas ciscando em volta de si mesmas, procurando alguma satisfação, e continuam vazias. Se a gente não procurar a nossa satisfação no lugar certo, a gente vai ser frustrado. Será que meu pai e minha mãe só viveram alegrias? Se pensassem assim, ficariam frustrados. Mas minha mãe disse hoje lá em casa, que perguntaram para ela qual o ouro que ela tinha. Eu e minha irmã ficamos orgulhosos, né? Porque ela olhou para nós dois e disse: o nosso ouro estão aqui, ó, eu e ela. Tem coisa mais boa para escutar? Não podia, né? Imagina. A gente também tem que ter os orgulhos da vida, né? Os santos orgulhos da vida, né? Quais são as nossas satisfações, as satisfações da nossa vida? Que às vezes a gente preestabelece alguns conceitos e a gente fica ali batendo a cabeça em algo que não vai satisfazer o nosso coração. Quem nos satisfaz é Deus, porque só Ele nos salva. E Ele encontra modos para nos salvar. Então, para salvar minha mãe, Ele deu para ela meu pai. Para salvar meu pai, Ele deu para ela minha mãe. Para salvar vocês, Ele me trouxe aqui. E para me salvar, Ele trouxe vocês aqui. A gente se salvar junto, né? A gente se merece. Cada um merece aquilo que tem, aquilo que está diante dos seus olhos, né? Então a gente tem que aceitar que existe uma missão para nós, na onde a gente está vivendo, e realizar essa missão, por mais duro que seja, ali está a nossa realização. Eu faço o que Deus quer de mim, mesmo que esse caminho passe pela cruz, como foi de Jesus, sempre na esperança da ressurreição de algo melhor, né? Nós fomos ungidos, participamos da consagração, da unção de Jesus pelo batismo, com um objetivo muito claro, né? Como o de João, vimos e damos testemunho. Foi para isso que fomos batizados, enviados, no matrimônio, no sacerdócio, na educação dos filhos, no exercício da profissão, na vida em comunidade. A gente tem que dar um testemunho. Por isso o Espírito nos foi dado. Te foi dado dons, carismas, ministérios para um serviço. Não foi dado para você de forma particular e egoísta, para você manipular os dons de Deus, né? Deus dá coisas diferentes para cada um. Somos todos diferentes. A gente já até percebe às vezes, nossa, como aquela pessoa faz tal coisa tão bem. A gente fala isso, né? Nossa, ninguém faz tal coisa como aquela pessoa. É um dom para ela, é uma coisa específica, é um carisma.
Só que hoje a gente só procura as coisas grandes, né? E a gente esquece das coisas pequenas. Pergunta para mim se alguém cozinha melhor que a minha mãe. Não. Nem o chefe com 5 estrelas Michelin vai me satisfazer como a comida da minha mãe. A gente tem que entender que nessas pequenas coisas a gente encontra algo específico, cada um de um jeito, mas não para o teu proveito só pessoal, para você servir os outros, para você fazer a massa crescer e fermentar, fazer a diferença na vida dos outros, alegrar a vida dos outros, fazer o outro feliz, animar, incentivar. Para isso fomos ungidos, para isso Jesus espera o nosso testemunho, dê o seu testemunho, né? Animando, alegrando, incentivando, injetando ânimo e coragem naquelas pessoas que estão perto de você. Repetindo o que eu disse lá na Salete, fazendo um parêntese. O Espírito Santo nos foi dado, fomos ungidos, participamos da unção de Jesus, não é? Para testemunhar coisas boas. Mas tem sempre um espírito de porco, né? Estou fazendo aqui parênteses, hein? Estou fazendo a notinha de rodapé aqui embaixo para ler no fim do texto. Porque também tem aqueles, né? Que tem o dom de estragar a vida da gente. Tem gente que tem o dom de azedar tudo. Chega, estraga tudo. Incomoda, fala mal, cria bagunça, aquela confusão, estava tudo bonitinho, mas chegou aquele espírito de porco, vira tudo do avesso. Se você se encaixa na notinha de rodapé, procura mudar isso daí, porque você não está sendo testemunha do Espírito Santo que mora no teu coração. Você não foi feito para isso, nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para trazer alegria, felicidade, ânimo, coragem, esperança, alegria, sorriso. Se está muito empastada a tua vida, olha, você está engaiolando o Espírito Santo e você não está vivendo a tua missão, e isso não vai te trazer satisfação. Você vai continuar infeliz, amargo. Não é a vontade de Deus a teu respeito. Por mais difícil que a vida seja, o Espírito nos dá alegria. O finalzinho do Evangelho fala bem claro para a gente, né? O que João fez, ele viu e ele deu testemunho, como o mundo precisa do nosso testemunho. Agora, quem é que pode ser testemunha de alguém ou de alguma coisa? Só pode ser testemunha de alguém ou de alguma coisa quem esteve com, quem viu, quem ouviu ou participou de tal ato ou de tal situação. Quem não vê, quem não ouve, quem não participa, quem não está presente, não é qualificado para dar, não serve como testemunha. Então quem come pela beirada, quem vive fora, mas me disseram, fulano viu, mas aconteceu na vida de não sei quem. Você não é qualificado para dar testemunho de nada. Você não viu com os teus olhos, você não ouviu com os teus ouvidos, você não sentiu com o teu coração, você não apalpou com as tuas mãos. Como é que você vai dizer que gosto tem a laranja se você nunca experimentou uma laranja? Como é que você vai dizer que gosto tem a pitaia se você nunca comeu pitaia? Porque tem gente que fala assim, eu não gosto. Você já comeu? Não, então como é que você pode falar que você não gosta? Não pode, tem gente, as crianças fazem, tem adulto também que faz isso. Eu não vou comer, não gosto. Você não comeu? Como é que eu vou saber que gosto tem caviar se eu nunca comi caviar? Eu comi, não é bom, tem gosto de sabão. É caro e tem gosto de sabão. Então não vale a pena você gastar aquele dinheiro com aquela latinha de caviar. Não vale a pena. A gente tem que estar perto, vivendo, experimentando, vendo, ouvindo, sentindo o gosto de Jesus, né? Porque a gente vai comungar o corpo e o sangue dele. Aí sim, eu vi, e eu dou testemunho que Ele é o Salvador, que Ele é o ungido, que Ele é a luz, porque eu vivo isso na minha vida, eu experimento isso na minha vida.
O mundo está carente do nosso testemunho, mas para isso a gente vai ter que fazer uma experiência pessoal de quem é Jesus. Então vamos deixar para trás o que a gente não fez, vamos dar as mãos para Jesus, vamos retomar o caminho de aqui por diante. O leite derramado não adianta chorar, já caiu. Mas de agora a gente pode, e está sempre dando para a gente uma nova oportunidade, uma oportunidade para todos nós.